Jeffrey Sachs é presidente de soluções para o desenvolvimento sustentável da ONU e atuou como conselheiro especial dos secretários-gerais da ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. Estamos em uma nova fase da história humana devido à confluência de três tendências interrelacionadas. Primeiro, e mais crucial, o sistema mundial liderado pelo Ocidente, no qual os países da região do Atlântico Norte dominam o mundo militarmente, economicamente e financeiramente, chegou ao fim. Segundo, a crise ecológica global marcada pela mudança climática induzida pelo homem, a destruição da biodiversidade e a poluição massiva do meio ambiente levará a mudanças fundamentais na economia mundial e na governança. Terceiro, o rápido avanço das tecnologias em vários domínios, inteligência artificial, computação, biotecnologia, geoengenharia, perturbará profundamente a economia mundial e a política. Esses desenvolvimentos interconectados, geopolíticos, ambientais e tecnológicos, estão alimentando enormes incertezas, deslocamentos sociais, crises políticas e guerras abertas. Para abordar esses desenvolvimentos cruciais, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, convocou uma cúpula do futuro, 22 e 23 de setembro de 2024, na sede da ONU em Nova York, para reformar nossas instituições internacionais, de modo que estejam adequadas ao propósito em nosso mundo em rápida mudança. Como a paz global depende mais do que nunca da eficácia da ONU e do direito internacional, a SOTF deve ser um marco na governança global, mesmo que não faça mais do que apontar o caminho para novas negociações e deliberações nos anos imediatamente à frente. Nossas instituições existentes, tanto nacionais quanto internacionais, certamente não estão à altura da tarefa de governança em nosso mundo em rápida mudança. O falecido e grande biólogo evolucionista Edward O. Wilson frequentemente descrevia nosso dilema da seguinte forma: tropeçamos no século XXI com emoções da Idade da Pedra, instituições medievais e tecnologias quase divinas. Com isso, ele queria dizer que enfrentamos nossos desafios hoje com a natureza cognitiva e emocional humana básica que foi formada pela evolução humana há dezenas de milhares de anos, com instituições políticas forjadas há séculos, a Constituição dos Estados Unidos foi redigida em 1787, e com a velocidade relâmpago do avanço tecnológico. Pense no ChatGPT como apenas a mais recente maravilha. Talvez o fato mais básico da mudança profunda na sociedade seja a incerteza, e a reação mais básica à incerteza seja o medo. Na verdade, os avanços tecnológicos, se usados corretamente, poderiam resolver inúmeros problemas no desenvolvimento econômico, justiça social, por exemplo, melhor acesso à saúde e educação através da conectividade digital, e sustentabilidade ambiental, por exemplo, uma transição rápida para fontes de energia com zero carbono. Ainda assim, o clima hoje é tudo menos otimista, especialmente no Ocidente. Guerras abertas ocorrem entre os Estados Unidos e a Rússia na Ucrânia, e entre Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e a Palestina. A possibilidade de guerra entre os Estados Unidos e a China é amplamente, abertamente e até casualmente discutida em Washington, embora tal guerra possa significar o fim da própria civilização. Na raiz desses conflitos está o medo, construído sobre nossas emoções da idade Path. O maior medo de todos é o de muitos líderes políticos americanos e europeus de que o Ocidente está perdendo sua hegemonia após séculos, e que, de alguma forma, a perda de hegemonia terá consequências catastróficas. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, tornou esse medo ocidental explícito em uma coluna de abril de 2024 para o Daily Mail do Reino Unido, quando afirmou que se o Ocidente perder a guerra na Ucrânia, será o fim ocidental. Aqui reside a essência da guerra na Ucrânia, assim como de muitos outros conflitos globais. Os Estados Unidos e seus aliados querem expandir a OTAN para a Ucrânia. A Rússia disse firmemente não. Tanto Washington quanto Londres estavam prontos para lutar uma guerra com a Rússia por causa da ampliação da OTAN para proteger a hegemonia ocidental, especificamente o direito de ditar arranjos de segurança à Rússia, enquanto a Rússia estava pronta para lutar uma guerra para manter a OTAN afastada. De fato, a Rússia está prevalecendo no campo de batalha sobre o exército da Ucrânia e os armamentos da OTAN. Isso não é surpreendente. O que talvez seja surpreendente é como o Ocidente subestimou completamente as capacidades da Rússia.
Em termos gerais, com a mudança da ordem global, incluindo a ascensão da China e do restante da Ásia Oriental, a força militar e tecnológica da Rússia, o rápido desenvolvimento da Índia e a crescente unidade da África, o mundo dominado pelo Ocidente chegou ao fim. Não por um colapso tumultuado do Ocidente, mas pelo crescente poder econômico, tecnológico e, portanto, militar do resto do mundo. Em princípio, o Ocidente não tem razão para temer a ascensão dos demais, já que os Estados Unidos e a Europa ainda mantêm uma dissuasão esmagadora, incluindo a dissuasão nuclear, contra qualquer ameaça militar externa. O Ocidente está lamentando a perda de seu status relativo, a capacidade de ditar aos outros, e não qualquer insegurança militar real. Nada vai restaurar a hegemonia ocidental nos próximos anos. Nenhuma vitória militar, avanço tecnológico ou alavancagem econômica. A ascensão das capacidades militares, tecnológicas, econômicas e financeiras avançadas para a Ásia e além é imparável e, claro, não deve ser interrompida, pois significa um mundo mais justo e próspero do que o mundo anterior dominado pelo Ocidente. No entanto, o fim da hegemonia ocidental não significa uma nova hegemonia chinesa, indiana ou asiática. Existem simplesmente muitos centros de poder, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia, a União Africana, etc., e muita capacidade e diversidade para permitir que qualquer outro hegemon substitua a ordem mundial liderada pelo Ocidente. Chegamos, após séculos de domínio ocidental, a um mundo além da hegemonia. Este novo mundo, além da hegemonia, deve ser o ponto de partida para a cúpula do futuro. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a UE devem vir para a cúpula não em uma tentativa vã de sustentar sua hegemonia, como Boris Johnson fantasia, ou de forma equivalente para proteger a ordem baseada em regras autodeclarada da América, uma expressão vazia que imagina as regras determinadas apenas pelos Estados Unidos. Eles devem vir como parte de um novo mundo multipolar, buscando encontrar soluções para desafios profundos ecológicos, tecnológicos, econômicos e outros. A nova ordem deve ser baseada no multilateralismo e no direito internacional sob uma Carta da ONU devidamente reformada. Como presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma rede mundial de mais de 2.000 universidades e think tanks dedicados ao desenvolvimento sustentável em geral e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU especificamente, tenho a oportunidade de discutir o futuro da humanidade com líderes universitários, cientistas, tecnólogos, formuladores de políticas e políticos ao redor do mundo, com o objetivo de vislumbrar um futuro que seja próspero, justo, sustentável e pacífico para todo o mundo, não para um Ocidente privilegiado ou qualquer outra pequena parte do mundo. Com base nessas discussões extensas, a SDSN emitiu uma declaração sobre a cúpula do futuro, respondendo aos 5 principais capítulos para a tomada de decisões na cúpula. Alcançar o desenvolvimento sustentável. 2. Garantir a paz global. 3. Governar as tecnologias de ponta. 4. Educar os jovens para o nosso novo mundo. E 5. Reformar as instituições da ONU para torná-las adequadas ao equilíbrio pós-hegemônico do século XXI. Tal é um resumo das principais recomendações da SDN. Alcançar o desenvolvimento sustentável. A agenda dos ODS deve permanecer como o núcleo da ação global até 2050. Os ODS foram inicialmente estabelecidos para o período de 15 anos entre 2016 e 2030, seguindo o período de 15 anos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. É claro que os ODS não serão alcançados no prazo original. Instamos fortemente que o SOTF reconheça o papel fundamental dos ODS em alinhar políticas nacionais, regionais e globais, e se comprometa com o quadro dos ODS até 2050. De modo a reforçar os esforços já em andamento e reconhecer o horizonte de tempo necessário para reorientar a economia mundial para o desenvolvimento sustentável. O novo horizonte de 2050 não significa um relaxamento do esforço. Pelo contrário, significa um planejamento de longo prazo aprimorado para alcançar metas e marcos altamente ambiciosos para 2050 e ao longo do caminho até 2050. A Agenda de Desenvolvimento Sustentável deve ser devidamente financiada. Todas as evidências desenvolvidas pela academia, pelo sistema de Bretton Woods e pelas instituições da ONU
indicam que ainda há uma enorme lacuna no ritmo dos investimentos necessários para que as nações mais pobres alcancem os ODS. Para mobilizar os fluxos de investimento necessários para o capital humano e de infraestrutura, a arquitetura financeira global deve ser reformada e adaptada para o desenvolvimento sustentável. O principal objetivo é garantir que os países mais pobres tenham financiamento adequado, tanto de fontes domésticas quanto externas, e com qualidade suficiente em termos de custo de capital e prazo dos empréstimos, para aumentar os investimentos necessários para alcançar os ODS. Países e regiões devem elaborar estratégias de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável em geral e os ODS especificamente exigem planos de investimento público de longo prazo, caminhos de transformação e uma orientação de missão para fornecer os bens e serviços públicos necessários para alcançar os ODS. Para esse fim, todas as nações e regiões precisam de estratégias de médio prazo para alcançar os ODS. Essas estratégias, com um horizonte até o ano de 2050, e em alguns casos além, devem fornecer uma estrutura integrada para investimentos locais, nacionais e regionais para alcançar os ODS e para as transformações tecnológicas necessárias para alcançar sociedades verdes, digitais e inclusivas. Paz e segurança internacional. Os princípios fundamentais de não intervenção devem ser reforçados e ampliados. A maior ameaça à paz global é a interferência de uma nação nos assuntos internos de outra nação, contra a letra e o espírito da Carta da ONU. Tal interferência na forma de guerras, coerção militar, operações encobertas de mudança de regime, guerra cibernética, guerra de informação, manipulação política e financiamento, e medidas coercitivas unilaterais, financeiras, econômicas, comerciais e tecnológicas, todas violam a Carta da ONU e geram tensões internacionais, incaulência, conflito e guerra. Por essa razão, os Estados-membros da ONU devem se comprometer a acabar com medidas ilegais de intervenção por qualquer nação ou grupo de nações nos assuntos internos de outra nação ou grupo de nações. Os princípios de não intervenção, consagrados na Carta da ONU, nas resoluções da Assembleia Geral da ONU e no direito internacional, devem ser reforçados nas seguintes direções. Primeiro, nenhuma nação deve interferir na política de qualquer outro país através do financiamento ou outro tipo de apoio a partidos políticos, movimentos ou candidatos. Em segundo lugar, uma nação ou grupo de ações devem preservar medidas coercitivas latas com favor core e utférgir da ONU geral da ONU. Terceiro, em um mundo operando sob a Carta da ONU, não há necessidade de nações estacionarem permanentemente forças militares em países estrangeiros, exceto de acordo com as decisões do Conselho de Segurança da ONU. As bases militares no exterior existentes devem ser reduzidas drasticamente em número, com o objetivo de eliminar gradualmente e eliminar as bases militares no exterior ao longo dos próximos 20 anos. O Conselho de Segurança da ONU e outras agências da ONU devem ser fortalecidos para manter a paz e sustentar a segurança dos membros da ONU. O Conselho de Segurança da ONU deve ser reformado, expandido e capacitado para manter a paz sob a Carta da ONU. A reforma da estrutura do Conselho de Segurança da ONU é descrita na seção 5 abaixo. Aqui enfatizamos o poder e as ferramentas aprimoradas do Conselho de Segurança da ONU, incluindo a votação por supermaioria dentro do Conselho de Segurança para superar o veto de um membro, o poder de proibir o fluxo internacional de armas para zonas de conflito, serviços de mediação e arbitragem fortalecidos e financiamento aprimorado de operações de construção da paz, especialmente em contextos de baixa renda. Além do Conselho de Segurança, outros instrumentos fundamentais de manutenção da paz global, direitos humanos e direito internacional devem ser fortalecidos. Isso inclui a autoridade e independência do Tribunal Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional, a funcionalidade e o apoio à assistência humanitária baseada na ONU, especialmente em zonas de guerra, e o papel do Conselho de Direitos Humanos da ONU na defesa e promoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As potências nucleares devem retornar ao processo de desarmamento nuclear. O maior perigo para a sobrevivência global continua sendo a guerra termonuclear.
Nesse sentido, as 10 nações com armas nucleares têm uma responsabilidade urgente de cumprir o mandato do Tratado de Não Proliferação, sob o artigo 6, de buscar negociações de boa-fé sobre medidas eficazes relacionadas à cessação da corrida armamentista nuclear em uma data próxima e ao desarmamento nuclear, e sobre um tratado de desarmamento geral e completo sob controle internacional rigoroso e eficaz. Todas as nações, e especialmente as potências nucleares, devem ratificar e cumprir o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares de 2017. Governando tecnologias não tanta. 3.1 Manejo Productos Tecnológicos. O mundo está vivenciando avanços sem precedentes no poder, sofisticação e riscos das tecnologias avançadas em uma variedade de ciências, tecnologias e aplicações. Isso inclui biotecnologia, com a capacidade de aprimorar patógenos e criar novas formas de vida, inteligência artificial com o potencial para vigilância pervasiva, espionagem, vício, armas autônomas, deepfakes e ciberguerra, armas nucleares, notadamente o surgimento de armas ainda mais poderosas e destrutivas e seu uso fora dos controles internacionais. E geoengenharia, por exemplo, propostas para alterar a composição química da atmosfera e dos oceanos ou desviar a radiação solar em resposta às mudanças climáticas antropogênicas. Conclamamos a Assembleia Geral da ONU a estabelecer processos urgentes de supervisão global para cada classe de tecnologias de ponta, incluindo mandatos para que as agências relevantes da ONU relatem anualmente à Assembleia Geral da ONU sobre esses desenvolvimentos tecnológicos, incluindo suas potenciais ameaças e requisitos de supervisão regulatória. Acesso universal a tecnologias vitais. No espírito da seção 3.1, também apelamos à Assembleia Geral da ONU para estabelecer e apoiar centros de excelência globais e regionais, treinamento e produção para garantir que todas as partes do mundo estejam capacitadas a participar da pesquisa e desenvolvimento, produção e supervisão regulatória de tecnologias avançadas que realmente apoiem o desenvolvimento sustentável, em vez da hipermilitarização. Universidades em todas as regiões do mundo devem treinar e nutrir a próxima geração de engenheiros e cientistas excepcionais necessários para impulsionar o desenvolvimento sustentável, com expertise em transformações estruturais na energia, indústria, agricultura e ambiente construído. A África, em particular, deve ser apoiada para construir universidades de classe mundial nos próximos anos. 3. Acesso universal a capacidades e plataformas de P&D. Mais do que nunca, precisamos de ciência aberta para cientistas em países e regiões mais pobres, incluindo acesso gratuito universal a publicações científicas e técnicas, para garantir o acesso justo e inclusivo ao conhecimento e à expertise tecnológica avançada que moldarão a economia e a sociedade global no século XXI. Educação à juventude totalmente sustentável. Conclamamos a cúpula do futuro a priorizar o acesso de cada criança no planeta aos investimentos essenciais em seu capital humano e a criar novas modalidades de financiamento global de longo prazo para garantir que o direito humano de cada criança a uma educação primária e secundária de qualidade, nutrição e saúde seja cumprido até no máximo 2030. Educação universal para o desenvolvimento e cidadania global, Paideia. Ao adotar os ODS, os Estados-membros da ONU reconheceram sabiamente a necessidade das crianças do mundo sobre os desafios do desenvolvimento sustentável. Eles fizeram isso ao adotar a meta 4.7 dos ODS. 4.7. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o sustentável. A meta 4.7 é de fato um chamado para uma paideia do século XXI, o conceito grego antigo de conhecimento central, virtudes e habilidades que devem ser alcançados por todos os cidadãos da polis. Hoje temos uma polis global, uma cidadania global,
que deve estar equipada para fomentar e promover os valores do desenvolvimento sustentável e o respeito aos direitos humanos em todo o mundo. Apelamos à Cúpula do Futuro para reforçar a Meta 4.7 e trazê-la à vida na educação para o desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. Isso inclui não apenas um currículo atualizado e aprimorado em todos os níveis de educação, mas também treinamento em todas as etapas do ciclo de vida nas habilidades técnicas e éticas necessárias para uma economia verde, digital e sustentável em um mundo interconectado. Conselho de Juventude e Futuras Gerações. O empoderamento dos jovens, por meio de treinamento, educação, mentoria e participação em deliberações públicas, pode fomentar uma nova geração comprometida com o desenvolvimento sustentável, a paz e a cooperação global. Um novo Conselho de Juventude e Futuras Gerações da ONU pode fortalecer as atividades da ONU no treinamento e empoderamento de jovens e pode fornecer uma voz global vital da juventude para os desafios complexos de hoje. Transformando a governança global sob a arte da ONU. Deveria haver o estabelecimento de uma Assembleia Parlamentar da ONU. Ao redor do mundo, a sociedade civil, acadêmicos e cidadãos têm clamado pelo fortalecimento das instituições globais através do estabelecimento de uma representação de nós, os povos, na ONU. Propomos, como primeira instância, estabelecer uma Assembleia Parlamentar da ONU como um órgão subsidiário da Assembleia Geral da ONU, de acordo com o artigo 22 da Carta da ONU. A Assembleia Geral pode estabelecer os órgãos subsidiários que considerar necessários para o desempenho de suas funções. A nova Assembleia Parlamentar da ONU seria constituída por membros representativos dos parlamentos nacionais, com base em princípios de representação estabelecidos pela Assembleia Geral da ONU. Dos órgãos de ordem deve estabelecido. Invocando os poderes sob o artigo 2012, a Assembleia Geral da ONU deve estabelecer novas câmaras subsidiárias, conforme necessário para apoiar os processos de desenvolvimento sustentável e a representatividade das instituições da ONU. As novas câmaras podem incluir, entre outras, um Conselho das Regiões para permitir a representação de órgãos regionais como a ASEAN, como a UE, a União Africana, a Nord-Asiática e outros. Um Conselho de Estado, representação da cidade e das outras jurisdições assumido. Um Conselho de Povos Indígenas para exercitar os estimados 400 milhões de povos indígenas do mundo. Um Conselho de Altura e Civilização para promover uma cultura de paz e não violência, cidadania global e suas civilizações. Um Conselho de Juventude e Gerações Futuras para representar as necessidades e aspirações da juventude hoje e das gerações futuras. Versão 4.3 acima. Um Conselho sobre o Antropoceno para apoiar e aprimorar o trabalho das agências da ONU no cumprimento dos objetivos dos acordos ambientais multilaterais, incluindo o Acordo Climático de Paris e o Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal, e os objetivos ambientais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sala 5.3 O Grade of Sustainability deve ser reformada em termos de membros e poderes. Conclamamos o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU a adotarem urgentemente as reformas necessárias na estrutura e nos processos do Conselho de Segurança. Estas devem incluir a adição da Índia como membro permanente, considerando que a Índia representa nada menos que 18% da humanidade, a terceira maior economia do mundo em paridade de poder de compra, e outros atributos que significam o alcance global da Índia em economia, tecnologia e assuntos geopolíticos. 2. A adoção de procedimentos para anular um veto por uma supermaioria, talvez de 3/4 dos votos. 3. Uma expansão e reequilíbrio do total de assentos para garantir que todas as regiões do mundo estejam melhor representadas em relação às suas participações populacionais. E 4. A adoção de novas ferramentas para enfrentar ameaças à paz, conforme descrito na seção 2.2. O princípio mais fundamental para o nosso novo sistema mundial deve ser o respeito mútuo entre as nações. O mundo enfrenta desafios profundos e sem precedentes: destruição ambiental, instabilidade política generalizada,
a militarização de tecnologias de ponta e o dramático aumento das desigualdades de riqueza e poder, que só podem ser enfrentados através da cooperação pacífica entre as nações. No entanto, apesar da urgência da cooperação, estamos caminhando para uma guerra mais ampla. A ONU é, em grande parte, um trabalho em andamento. É a criação de um mundo muito diferente, um que foi dominado pelos Estados Unidos no período intermediário após a Segunda Guerra Mundial. Com 79 anos, a ONU ainda é uma criança no desafio milenar de boa governança e diplomacia internacional. Em um mundo repleto de armamentos cada vez mais poderosos, especialmente armas nucleares, resolver o desafio da cooperação pacífica é o desafio mais vital de todos. A Cúpula do Futuro é, portanto, um momento crucial para reflexão e reconsideração sobre como governar nosso novo mundo multipolar, em um momento de desafios sem precedentes enfrentados pela humanidade. Os desafios do mundo certamente não serão resolvidos na Conferência de Setembro, mas a Cúpula do Futuro pode, no entanto, marcar um ponto de partida vital para uma nova governança global, na qual todas as regiões do mundo contribuam cooperativamente para o bem comum global.